Olá, amados e amadas, viemos para uma história que vocês precisam acompanhar e só escutar, porque o relato dela é o que muitas das mulheres querem, as amantes, né? O que muitas de vocês querem, então prestem atenção. E no meio do vídeo eu tenho um negócio para falar para vocês, então não feche esse vídeo. Então vamos lá para a história. Uma palhinha do que eu penso disso tudo, apesar do que vai acontecer. Então continua. Olá, Ali, adoro o seu canal, acompanho há 3 anos. Você é sempre muito elegante, carismática, além de linda. Muito obrigada, mãe. Sou fulana de tal, tenho 41 anos e há 18 anos eu conheci o grande amor da minha vida. Havia me formado na faculdade e iniciei os meus estágios no Hospital de São Paulo. Tinha 23 anos e me apaixonei loucamente pelo fulano, 35 anos. Médico, experiente, lindo, cheiroso, porém casado, na época, há 7 anos. No início dos nossos encontros, era nos corredores do hospital. Cada vez que ele passava por mim, minhas pernas amoleciam. Minha amiga já havia alertado que ele era casado e tinha uma filha de 2 anos. Mas a sensação de estar perto dele me trazia uma alegria inexplicável. Após algumas semanas, ele passou a me olhar diferente. E não demorou muito tempo para marcarmos o primeiro encontro. Do primeiro foi o segundo, o terceiro, e quando me dei conta, passávamos mais tempo juntos do que separados, entre encontros e a rotina do trabalho. Ficamos juntos por 3 anos, tivemos pouquíssimas brigas, nossa relação, apesar das circunstâncias, era saudável, ele me tratava tão bem e eu me sentia a mulher mais especial do mundo. Ele não conseguia ficar longe de mim, nem eu dele. Ele chegava a levar a filha dele em alguns encontros, uma criança tão linda e apaixonante. Eu já amava aquela criança, mas tinha consciência dos riscos e que as chances de sofrer era enorme. Mesmo assim, estava disposta a correr todos os riscos por ele. Porém, após 3 anos juntos, a esposa descobriu, me ligava e dizia que ia acabar com a minha vida e o meu emprego. Eu só escutava e não falava absolutamente nada. Afinal, ela podia reivindicar os seus direitos de esposa. Eu chorava muito, mas o choro era somente o medo de perder ele. Não havia pensado no que ela poderia fazer ou não. Eu não me arrependia de nada, só queria ele perto de mim. Ela colocou o nome dele e o dela e eu costumo não falar porque depois, Lia botou nome, né? Então eu sempre pulo, mesmo que vocês coloquem, Lia pode falar, não falo. Porém, a situação chegou ao ponto da esposa colocar a filha deles no carro e sumir por 2 dias. Daniel ficou desnorteado. E foi nessa hora que me dei conta do quanto nossa história poderia fazer mal a ele. Mesmo assim, ele não deixava de me procurar, me abraçava forte e sempre pedindo perdão. Ele se culpava por tudo e era de partir o coração. A esposa disparava ameaças cada vez mais ofensivas, até que após alguns meses, ela foi embora com a filha deles para a casa da mãe em outro estado, mais de 800 quilômetros. A menina era muito apegada ao pai. Ele deitava na cama com o casaco da filha, chegava nos plantões destruído, não se alimentava direito, pegava vários extras e só conseguia dormir quando estava comigo. Daniel estava pálido e o olhar longe. A esposa afirmou que entraria com processo de guarda com visita assistida, devido aos encontros que tivemos na presença da filha, embora o nosso comportamento era somente como amigos e de tudo muito respeitoso. Vendo todo o sofrimento dele, liguei para ela e pedi que eles voltassem, pois estava disposta a me afastar dele e eu não aguentava ver tanto sofrimento. E sabia que naquele momento nossa relação seria totalmente desconstruída. A esposa, por sua vez, me fez prometer que nunca mais chegaria perto da família dela, e assim foi feito. Solicitei o desligamento do hospital que trabalhava e fui embora. Vendi todas as minhas coisas, troquei o meu número, me afastei dos meus amigos próximos que sabiam da nossa história, e saí sem nem me despedir dele, porque a despedida ia dificultar ainda mais essa decisão, que me doeu tanto, que cheguei a passar 2 noites inteiras chorando sem parar. Perdi 6 quilos, tive queda de cabelo. Lia, eu fiquei horrível. Parecia uma vareta de tão seca.
Fiquei 2 anos sem ninguém, nem beijar alguém eu conseguia. Precisava me reencontrar aos poucos. Só trabalhava, tentava ocupar a minha mente com a especialização, mas o pouco tempo que eu tinha livre, pensava nele. Quando a tristeza queria tomar conta de mim, eu escrevia cartas como se fosse entregar para ele. Era uma forma de desabafo. Era tanta saudade que me apertava o peito. Não tinha notícias alguma dele. Nem sabia se estava com a esposa ou não, se estava se alimentando ou se cuidando. Abandonar ele naquela época, naquela situação, me fez sentir a pior das mulheres. Após 2 anos sozinha, conheci um outro homem, bom, atencioso e me tratava bem. Mesmo assim, esquecer fulano era quase que impossível. Eu sentia o cheiro do perfume dele, escutava a risada dele, e isso era quase que sempre, mesmo quando não estava pensando nele. Algo me fazia lembrar. Fiz terapia por 3 anos, devorava livros de autoajuda, mas esquecer ele completamente nunca foi uma tarefa fácil. Então decidi estabelecer um limite para essa saudade. Foi quando me policiava para manter as lembranças em seu devido lugar, para que não afetasse mais a minha vida e o meu relacionamento atual. E assim eu fiz todo ano. No dia do aniversário do fulano, eu fazia um bolo bem bonito e gostoso. Levava para o meu trabalho, escrevia uma carta e guardava. Entre crises de choro e saudades, eu escrevia cartas e guardava. Fui aprendendo a conviver com a falta dele, já que nunca consegui deixar de amá-lo. Por várias noites sonhava com ele. Lia, eu sonhava que estava fazendo com ele. É para acabar, né? Quando eu acordava, tinha a sensação que estava com ele. E de verdade, esses foram os meus longos 8 anos longe dele, tá? Então, para vocês entenderem, isso aqui foi o que aconteceu. Ela decidiu deixá-lo, nananã, e passou tudo isso 8 anos, tá? Depois, no final, eu vou dar uma palhinha do que eu penso disso tudo, apesar do que vai acontecer. Então, continuo. Mas a vida tinha surpresas. Em um maravilhoso dia, recebi um convite para participar de um evento da saúde em uma cidade vizinha. Eu estava resistente em comparecer, mas uma amiga minha, a Ana, me puxou as orelhas e lá fomos nós. Passamos no salão, ficamos divas e mais tarde estávamos a caminho do nosso evento. Demoramos para encontrar uma vaga, foram várias voltas no quarteirão. Quando finalmente conseguimos achar a vaga, ao sair do carro, virei o pé. Acho que havia perdido a prática de andar de salto e, juntando o meu jeito atrapalhado de ser, olha que tragédia. Nesse momento já queria voltar para casa, porque estava com dor e não queria chegar no evento andando torta. Mas a Ana não me deixou. Segurou no meu braço e fomos em direção à portaria. Me aproximo do segurança e pego o meu convite na bolsa, e nesse momento eu deixei cair o convite. Abaixei para pegar. Mas a Ana já havia entrado. Como uma força maior, olho para o lado e vejo um homem fumando. Vou fazer a cena, tá? Olho para o lado e vejo um homem fumando. Então eu olho novamente, porque aquele rosto eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Então ela tava lá, nananã, caiu o cartão, ela né? Olhou para ele. E sim, era fulano. Lia do céu. Fiquei completamente paralisada. Ele virou e me olhou, e a emoção tomou conta de mim. Ele foi andando ao meu encontro, me abraçou, sem falar nada. Era o mesmo cheiro, o mesmo perfume e, claro, o mesmo amor. Não entramos no evento. Ele segurava minha mão e dizia: "Ah, que saudade." Seguimos caminhando, ele me levou a um restaurante. Eu olhava nos olhos dele e não acreditava que tudo aquilo era real. Durante a nossa conversa, ele me contou que viveu mais 3 anos com a mãe da filha dele, após o nosso término. Então, para entender, depois do término, ele ainda ficou casado mais 3 anos com a esposa, ok? Depois desses 3 anos, ele se separou dela. Ela ficou nesse sofrimento todo por 8 anos. Né? Onde é que ele estava todo esse tempo que não foi procurá-la? Né? Isso que passa na minha cabeça. Eu não tô aqui para julgar ninguém, só tô para contar a história, então vamos lá. Ele disse que sentiu raiva nos primeiros meses pelo fato de eu ter desaparecido, mas depois entendeu a minha decisão. E disse também que nunca deixou de sentir amor por mim, que nenhuma mulher tem o significado que eu tive na vida dele. E contou que estava separado e solteiro.
Morria de vontade de beijar ele e fazer tudo o que não fizemos durante todos esses anos separados. Mas pedi um tempo para ele porque eu sim, estava casada. E a responsabilidade de resolver tudo era minha agora. Marcamos outro encontro para a semana seguinte e neste dia levei todas as cartas que escrevia em forma de desabafo. Afinal, essas cartas sempre pertenceram a ele, junto com os cartões de aniversário. Ele sorriu e disse: vou ler todos os dias até você voltar de vez para mim. Depois de um mês, me separei. E hoje sou a mulher mais feliz e realizada com o fulano. Estamos 7 anos juntos, ele continua o mesmo homem, encantador, carinhoso, amoroso e companheiro, de 18 anos atrás. Ou melhor, se tornou uma versão ainda melhor. Existe a velha mania das pessoas dizer que é impossível confiar quando se torna esposa. Entretanto, a confiança vai além de trair um dia ou não. Se trata de como cada um escolhe viver esse amor. Independente das circunstâncias, confio no meu esposo e espero envelhecer ao lado dele. Sobre a ex-mulher dele, ela se casou novamente e a filha dele mora conosco. Ela é minha companheira, eu a amo como se fosse a minha filha. Temos nossas brigas como todo casal, que é raro. Mas sabe, Lia, valeu a pena esperar. Todos os dias acordo e preparo o nosso café e me pego olhando para ele e sendo grata por tudo que fomos um dia e que somos hoje. O que para muitos casais é bobo, para mim é maravilhoso. Tudo que fazemos juntos, eu valorizo e desfruto de todos os momentos ao lado dele. É a maior riqueza que a vida poderia me dar. É isso, Lia. Espero que um dia conte a minha história em seu canal. Tomei muita coragem para escrever este e-mail. Sempre fui muito reservada, mas acho que a nossa história merece ser compartilhada. Um super beijo, Lia querida, e parabéns pelos conteúdos maravilhosos. Muito bem, muito bem. Será que fala alguma coisa? Será que fala? Eu fico quieta, não digo nada. Mas vamos lá, assim, tem muita coisa que passou na minha cabeça quando eu li a história dela, que, assim, o quanto a mulher é diferente do homem, né? A mulher, quando ela ama um homem, você vê, ela estava casada e um mês depois ela se separou e resolveu todos os questionamentos, os problemas dela lá com o marido, né? O ex-marido. E o que fica na minha cabeça, assim, amada, é o seguinte: e se? Eu amo trabalhar com e se vocês não tivessem se encontrado aquele dia? Porque foi tudo meio que por acaso, né? E se? Ela vai falar que é do destino. Então, eu acredito, assim, que esse teu amor, na minha visão... Desculpa, eu vou falar a verdade, não consigo. É um tanto obsessivo por ele. Então você sempre se doou demais e eu me preocupo com isso, se isso ainda acontece, essa doação toda. Então ela sempre se colocou atrás dele, ela sempre se colocou abaixo dele, porque ela não queria que ele sofresse. Então eu me preocupo com isso, se ainda você está fazendo isso. Porque e se vocês não tivessem se encontrado aquela noite? Ele estaria vivendo a vida dele. O que ele fez durante todos esses anos? Né, que foram 8 anos separados. 3 anos ele se separou após vocês terem terminado. O que ele ficou fazendo com o resto do tempo? O que ele fez durante esses 5 anos sozinho? Nunca foi te procurar, nunca foi ver onde você estava, porque quer achar, acha, né? Então eu acho assim tudo um pouco estranho nessa questão, mas tá tudo certo, não tô criticando, não tô colocando minhoca na tua cabeça. Mas aqui, vamos ser pés no chão. Onde ele estava? Onde ele estava todo esse tempo que não foi te procurar? E aí ele aparece e você resolve toda a tua vida. Então é isso, só quero deixar esse questionamento aqui. Se pergunte ou vocês deixem aqui abaixo, porque assim, a mulher quando ela ama um homem, ela faz qualquer coisa para ter esse homem. Vocês viram, ela resolveu os problemas dela em um mês. O homem não. Ela viu que ele estava sofrendo por causa da filha, nananã, e ela não suportou ver o sofrimento dele. Mas ela moveu toda a vida dela por ele. Deixou dos amigos, do trabalho, tudo por ele. Então, o que me preocupa é se ainda você está fazendo isso. Aí dá certo, né? Aí qualquer relacionamento com um homem dá certo, porque daí você cede tudo. Você dá a sua vida para ele, você
cede em tudo, você concorda com tudo. É só essa minha dúvida se isso acontece, porque daí ele ficará casado, né? Até porque se separou, sua filha mora com você, a filha dele, né, mora com você, tá tudo certo. São só questionamentos por alto que veio aqui pra mim. E se? Ali é coisa do destino. Eu acho que destino não existe, o negócio acontece quando a gente vai lá e faz, né? Existe o acaso, existe o acaso. Mas não é tão certeiro assim, né? Então, assim, me veio na minha cabeça esse tipo de questionamento. E sim, eu acredito que ele ficou vivendo a vida dele da mesma forma que você viveu a sua vida. Não tô dizendo que você não viveu. Mas, né, é só isso que me preocupa. Você olhando, eu imaginei toda a cena, você olhando, observando. É como se ele fosse uma estátua, um deus pra você. Isso me preocupa um pouco. Mas tá ok, tá tudo certo. Desejo felicidades pra você, desejo tudo de bom. Não estou criticando, não tô colocando minhoca na tua cabeça, mas só verifica, né? Esses pontinhos aí. E você? O que você acha da história? E pra quem tá notando aqui, vocês viram que eu estou em um ambiente diferente, né? Quem me acompanha no meu Instagram sabe de toda a reforma gigante que eu tô fazendo na minha casa. Mas gigante mesmo. Então, todo mundo lá que me segue sabe o quanto a gente sofreu assim, né, de uma forma boa, com essas paredes. Esse quarto aqui é um novo quarto que eu estou, é 2 ambientes, então agora tem bastante espaço para me mover, porque sou atrapalhada, bato em tripé, em softbox, e lá bati em tudo, então era muito complicado. Por isso que não teve vídeos no canal, né, porque não tinha nem onde gravar. Gente, vocês não sabem o que eu passei, sinceramente, mas é para melhora. E é isso que eu trabalho dentro dos meus treinamentos, dos e-books. Você precisa revirar tudo para melhorar. É a mesma coisa que a casa, né? Tivemos que derrubar a parede, foi assim. Só quem me acompanha no Instagram sabe o que tá acontecendo. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer esses vídeos no sábado de manhã sobre a reforma na minha casa, para você ter uma ideia, né? Que para melhorar, precisamos revirar. Isso que eu coloco dentro dos treinamentos. E nós temos aí um e-book que está muito famoso, e o e-book é Passo a Passo para Despertar. Então, se você quiser fazer parte disso, as meninas estão adquirindo muito lá no meu Instagram, que lá eu divulgo bastante, passo a passo para despertar. São 10 passos baseados na sua história. Tem nada pronto, você me manda a tua história, eu vou lá, e esse e-book tem uma preparação em um tempo de 24 horas, então você fecha comigo, passa a tua história, em 24 horas eu entrego o e-book para você, passo a passo, baseado naquilo que você precisa, tá bom? Também tem as minhas consultorias com 4 combos diferentes. Me chama lá no meu direct, fala com a Letícia que tá cuidando do meu direct, às vezes eu estou lá, né, eu pego as mensagens primeiro, mas se não é ela que faz lá todo o fechamento com vocês, tá bom? Um beijo pra você, deixa aqui abaixo os seus comentários, dê seu like que ajuda bastante e até a próxima história da vida real. Até!